Olá, seja bem-vindo a mais um Talk Podcasts Inteligentes, onde a gente trata de diversos assuntos, onde você pode falar sobre a sua empresa, o seu negócio e trazer à luz muitas questões que a maioria das pessoas muitas vezes não conhece. Nesse episódio de hoje nós vamos falar de um tema bastante complexo para muitas pessoas, não para os Lisvalder Paz, que é com quem a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar sobre licitações. Negócio complexo, mas extremamente importante, que as empresas buscam e muitas vezes não sabem até como participar, não sabem como reunir documentos necessários para isso. E a gente vai conversar com um especialista nisso, que cuida, de uma certa forma, de todo esse processo de licitação para a gente. É isso mesmo, né, Lisvalder? Isso mesmo, é um prazer, Og, me receber aqui no Talk Podcast. E é uma honra falar um pouco de licitações, porque é um assunto ainda muito desconhecido por grande parte da população. Somente uma parte das pessoas conhece e sabe realmente o potencial que é esse mercado para os empresários. E quando a gente fala de licitação, muitas vezes as pessoas imaginam, é coisa pública, é só coisa de governo e tal, não sei o quê. Sim, mas é uma porta aberta, de uma certa forma, para que nós, enquanto empresas, né, privadas, possamos oferecer produtos e serviços para órgãos públicos. Em resumo, é isso, mais ou menos? Isso, as licitações, elas são um canal de venda a mais que toda empresa precisa ter. Então, basta que você conheça um pouco, ou então tenha um especialista para te ajudar nisso, e a sua empresa ela tem várias vantagens se passar a vender para esse caminho. Porque ela pode faturar muito, sem precisar fazer investimento em marketing, equipe de vendas e até em estoque, se ela for fornecedora de Quer produtos. dizer, você pega por exemplo, um clientaço direto para fazer um trabalho que muitas vezes pode durar um ano ou mais, dependendo do edital do contrato, né? Isso, hoje em dia as licitações com a Lei 14.133, que é a lei que rege as licitações de modo geral, tirando as estatais que têm regimento próprio e também empresas do Sistema S, as licitações têm contratos geralmente de 12 meses, prorrogáveis por até 120. Ou seja, se uma empresa foi contratada por um ano, prestou um bom serviço, ela Uhum. pode prorrogar esse contrato por até 10. Olha Então, só. imagina o quanto você consegue trazer de crescimento para sua empresa em 10 anos, simplesmente trabalhando bem. Bom, deixa eu apresentar, né, um pouco mais o Lisvalder, porque eu não estou conversando com qualquer um. O cara tem bagagem para falar exatamente sobre isso que ele vai falar aqui. O Lisvalder ele é especialista em licitações públicas, empreendedor, fundador da LP Soluções em Licitações, formado em empreendedorismo com MBA em licitações públicas, aí, à luz da Lei 14.133 de 21, e também em gestão e fiscalização de obras federais. Já atuou como agente de contratação do Exército Brasileiro, né, acumulando aí uma grande experiência nesse setor público. Como licitante, o Lisvalder já assinou sozinho contratos que somam mais de R$ 800 mil, além de ter gerado resultados aí bastante expressivos para diversos clientes em todo o país. Então, como é que você começou, Lisvalder, nesse meio, né? O que te atraiu nesse meio das licitações públicas? Bem, meu primeiro contato com licitações foi dentro do Exército. Eu sou sargento de carreira, entrei no Exército, eu tinha 17 anos de idade. Aham. E quando eu formei, um moleque de 19 anos formado, na minha especialidade, que trabalho na parte logística, administrava um depósito de gêneros alimentícios. E assim que eu cheguei, eu era responsável por receber o material das empresas que entregavam, organizar tudo. Só que eu não sabia como aquelas empresas faziam para vender. Para Me fornecer batia, para o isso Exército. me batia uma curiosidade. Poxa, por que essa empresa está entregando material aqui? Por que eu estou pagando esse valor Por nesse que tem que ser essa material? empresa e não Isso, essa? como que funciona isso? Eu não sabia. Nunca tinha ouvido falar de licitação, não sabia nem o que era. Então, por essa curiosidade, eu comecei a estudar, a tentar me aprofundar, para saber como que funcionava. Eu vi o potencial porque eu via valores que eram empenhados, contratos que eram assinados, que Uhum. eram bastante expressivos. E eu pensei, poxa, se com um órgão
no interior do Ceará, que era onde eu estava anteriormente, é um valor tão alto. Imagina quanto que uma empresa que atende várias secretarias, vários órgãos de um mesmo município, ou até de uma capital, consegue captar. E aquelas empresas que atendem o país todo. Então, fui atrás de capacitação. Em 2021, outubro de 21, eu fiz o meu primeiro curso de licitação, onde eu aprendi como que operava, como que funcionava a parte do fornecedor. E em 2022, eu fui designado para o setor de licitações do batalhão onde eu servia, lá em Crateús, no Ceará. Uhum. E a partir do momento que eu cheguei no setor, eu decidi, pronto, a partir de agora eu vou fazer a minha carreira, a minha vida nisso aqui. Então, o que eu fiz? Eu busquei me capacitar, fiz cursos e estágios dentro do Exército que me capacitaram, fiz estágio de pregoeiro, do setor de licitações em si, da Lei 14133, e em 2023 eu procurei um MBA, onde eu me especializei na Lei 14133, que foi uma legislação que substituiu a Lei 8666 de 93. Então, ela trouxe várias inovações e eu aproveitei o pouco tempo de implantação dela para pegá-la bem no início e acompanhar toda a implantação. Porque a gente já está em 2025, mas ela ainda está sendo implantada, está sendo regulamentada. É uma lei nova, né? É uma bem nova. 4 anos para cá, mais ou menos. A nossa lei era de 93 e era uma lei recente, entendeu? E em 2024, eu fechei o ciclo completo, onde eu aprendi a ser consultor de licitações. E a partir daí eu comecei a ajudar empresas e a gente hoje atua de diversas frentes, ajudando empresas, também fazendo o nosso próprio fornecimento. Eu tenho alguns contratos assinados com órgãos públicos hoje. E assim, a gente contribui para a população, para as empresas e também para os órgãos públicos, colocando bons fornecedores como contratados deles. Agora, por que tem que existir uma licitação? Por que tem que haver, né, todo esse processo que eu já participei de algumas, é bastante burocrático até. Vamos lá, Og, porque é o seguinte, a licitação nada mais é do que uma compra, só que quem é o cliente? É o órgão público. Uma compra pública. O órgão público trabalha com recurso público, trabalha com o dinheiro que é entregue, né, por nós. Nós cidadãos, a gente paga uma carga tributária no país e esse dinheiro tem que ser investido. Para esse dinheiro ser investido, a gente precisa ter transparência e tem que ter um processo bem definido. Tem que ser bem investido. Isso, né, claro. Tem que ser muito bem investido. Então, por que existe a burocracia na licitação? Para que o dinheiro seja bem empregado numa empresa que seja correta na parte fiscal, na parte trabalhista, na parte social, em diversas coisas. E também uma empresa que tenha saúde financeira. Então, a licitação nada mais é que a forma que os órgãos públicos têm de comprar produtos e contratar serviços para manter seu funcionamento, atender o seu público interno e também praticar sua atividade fim. Gosto muito de utilizar o caso de uma secretaria de assistência social, que entrega a cesta básica para a família carente. Para a família que está sendo beneficiada, aquilo é de graça. Para a Secretaria de Assistência Social, ela está pagando a cesta básica para uma empresa. E essa empresa é contratada por meio de licitação. Então, você consegue ver o recurso público sendo bem aplicado e fazendo bem à população. Quais são os mitos que existem nas licitações? A questão isso aqui é carta marcada. Isso aqui, o preço custa mais para vender para o governo, o preço é sempre mais alto. Existe isso mesmo? Rapaz, infelizmente, isso aí é a herança da nossa antiga legislação, que ela não trazia tanta transparência como os processos de hoje. E, infelizmente, ainda é uma máxima que tem muito empresário, principalmente que já participou do antigo processo, que pensa, não, ficou viciado. Licitação é carta marcada, todo órgão tem o seu queridinho ali, vai dar um jeito de contratá-lo, governo não paga, tem muitos, não, o órgão não paga. Só que hoje a gente consegue acompanhar todo o processo eletrônico, qualquer cidadão consegue entrar na internet e saber quem está sendo contratado e investigar o contrato, se ele está sendo cumprido ou não. Proposto, consegue ver quanto de recurso que a empresa está recebendo daquele órgão, e a gente tem a lei de acesso à informação, que qualquer pessoa, eu quero informações sobre esse contrato aqui, e o órgão é obrigado a passar. E dá para consultar preços, por exemplo, que está se cobrando naquele processo. Tanto que
Às vezes o pessoal pega uma informação, só pega um preço qualquer, joga na internet e faz um alarde. Ah, tá comprando água, por exemplo, a um valor 10 vezes de mercado. Mas às vezes o pessoal não vê a especificação que não é uma água, às vezes é um fardo, às vezes é Entendi. um monte, entendeu? Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa hoje tem acesso a isso, a transparência. E também, por ser eletrônico, dá mais visibilidade e mais acesso. Porque, vamos lá, a gente dizia, tem carta marcada, mas provavelmente antigamente, como os pregões eram presenciais, nem toda empresa conseguia se deslocar até a cidade e participar. Então o órgão ficava refém daquele fornecedor local. Hoje em dia não existe mais isso. Não existe. Hoje em dia a empresa que está lá no Rio Grande do Sul, se ela tiver condições, ela atende lá no Ceará. E assim sucessivamente. Eu participei de algumas licitações onde eu tive que estar presencialmente na hora da abertura das propostas ali. Ainda tem isso com toda a tecnologia que a gente tem de internet e tal, né? O fornecedor precisa estar presencialmente ali no momento da abertura das propostas, não? Og, Ou isso já mudou? Porque isso foi recente, foi depois da lei. isso. Ainda existe licitação presencial. Ainda. A lei ela já traz isso como municípios de até 20 mil habitantes não foram obrigados automaticamente a realizar licitações de forma eletrônica. Até quantos habitantes? Até 20 mil. Até 20 mil. Então, porque a gente tem mais de 5 mil municípios no país e tem alguns municípios que Sim. realmente são desse porte. Então, fica às vezes inviável porque não tem condições, recurso, enfim, uma série de fatores. Então, a lei dá essa brecha para que esses municípios tenham um prazo a mais para se adequar. Porém, todos os outros órgãos tiveram que fazer licitação por meio eletrônico num prazo bem menor. No Exército, se não me engano, todas as licitações foram pela 14133 a partir de 2023. E vários outros órgãos acompanharam o mesmo ritmo. E para você fazer uma licitação presencial hoje, precisa que seja igual um podcast aqui, gravado em áudio e vídeo, para que as pessoas, os cidadãos, consigam ver tudo que está acontecendo ali. Então não é igual antigamente, que você no presencial, mas não tinha ninguém gravando, ninguém fazendo nada. Entendi. O que acontecia ali ficava ali. Hoje não. Hoje é tudo gravado em áudio e vídeo, deve ser disponibilizado para consulta. E os tribunais de contas hoje raramente deixam passar uma licitação que é presencial. Eles caem muito nesse ponto. Eu sempre vejo muita gente falar também que licitação é só para empresa grande, bem estruturada, que tem condições de atender aquele pedido do edital, aquela coisa toda. Que tipo de empresa pode participar? Qualquer empresa, que se tiver a documentação legalizada, tudo certinho, pode participar de uma licitação, independente do tamanho dela? Pode. Desde o MEI, o microempreendedor individual, até as empresas... O MEI também pode. O MEI também Eu pode. não sabia. O MEI, o microempreendedor, a empresa de pequeno porte e as empresas que faturam mais de 5 milhões por ano. É um mercado gigante que tem acesso a todo mundo. Qual que é o benefício das licitações para as menores empresas? A gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei das Micro e Pequenas Empresas. Essa lei ela dá alguns benefícios para as empresas menores nas licitações. Por quê? O objetivo da licitação, além de atender a necessidade do órgão público, é fomentar o desenvolvimento econômico. Se a gente tem crescimento de empresa, a gente tem automaticamente mais emprego, a gente tem mais investimentos sendo feito na cidade, trazendo mais retorno à população em si. Então, quando numa licitação, uma micro ou pequena empresa, ela se depara com uma empresa do porte D+, por exemplo, ela às vezes tem o benefício de quê? De apresentar um documento fiscal relativo à Receita Federal, Estadual, Municipal, FGTS ou certidão trabalhista, num prazo de 5 dias úteis, se tiver vencido ali naquele dia. Enquanto a D+, não. A maior não tem. A empresa menor também, às vezes, na hora da disputa de lances, se ela ficar um intervalo de 5%, vamos dizer, do preço dessa empresa maior, ela fictamente é considerada primeiro lugar. Então ela tem a oportunidade de dar um outro lance. Então tem alguns pontos na licitação que beneficiam as empresas menores. Quer dizer, ela pode disputar um edital com uma empresa 10 vezes maior do que ela e talvez até sair vencedora se ela tem realmente condições de cumprir aquilo que está sendo solicitado. Sim, inclusive existem licitações exclusivas
para micro e pequenas empresas, onde essas empresas maiores nem podem Não participar. podem entrar. Entendeu? Então já é. Porque senão às vezes fica em você pé tem de uma- desigualdade. Isso, você já tem uma igualdade ali de concorrência, onde você vai concorrer somente com quem tem a mesma capacidade que você, vamos dizer. E para uma empresa entrar na licitação, basta que seja uma empresa organizada. Então, se você abrir um MEI hoje mesmo você já pode começar a participar de licitação. O governo compra do alfinete ao foguete. Depende simplesmente da complexidade daquilo que quer ser comprado. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade em descobrir licitações, saber onde é que elas estão, aonde procurar, aonde buscar. Tem um portal específico para isso? Ou a gente, por exemplo, tem que sair pesquisando sites de cada prefeitura, sites de cada órgão público? Como é que a gente acha licitações nas quais nós possamos participar? Vamos lá. Dica de ouro para você encontrar licitação em todo o país. Anotar aqui já, vamos lá. Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Tem um portal específico pra Você isso. pode jogar no Google, em qualquer navegador, que você vai encontrar É qualquer Portal licitação Nacional. de Contratações Públicas, PNCP. Você vai ter acesso às contratações basicamente de todo o país. Por quê? A nova legislação exigiu que todos os processos sejam publicados na internet, onde qualquer um possa ter acesso. Você pode buscar diretamente em cada portal, no Compras.gov, por exemplo, em portais privados, por aí vai. Mas todos eles têm que ter integração com o PNCP. Então você vai no PNCP, você consegue pesquisar, vamos lá, caneca. Você bota o termo caneca. Vai lá no PNCP, Aparecer você... todos tudo que é os licitação órgãos que de estão caneca. querendo comprar caneca. Órgão federal, estadual, municipal, por aí vai. Além disso, você consegue ter acesso a atas de registro de preço, que já são uma forma de contratação em si, e também contratos que a administração tem. Então, ali é um portal que serve de transparência para você ter acesso ao que está sendo comprado. Por que eu preciso contratar uma empresa como a sua para poder participar de uma licitação? Qual é o benefício, qual é a vantagem disso? Og, você contratando um profissional que entende de licitação, a sua chance de sucesso aumenta muito. Por quê? O empresário, ele tem que se preocupar com o negócio dele. Ele tem que estar preocupado nas atividades, se estão correndo bem, e ele pode escolher fazer por conta própria, sem ter conhecimento técnico, sem conhecimento prático, que muitas vezes ele vai pegar um edital de 100 páginas e vai se desesperar, não vai saber o que ler, não vai saber o que interpretar. Então, o que é melhor? Contrata um especialista que, com a prática que ele já tem, ele já vai saber quais são os itens que devem ser lidos, quais são os pontos importantes, quais documentações costumam ser solicitados, às vezes, para aquele mercado, para licitações em geral. E como a gente tem essa prática, tem esse conhecimento teórico, a gente consegue ver, às vezes, alguma casca de banana que tem no edital. Alguma pegadinha, digamos Alguma assim. pegadinha, alguma coisa que está restringindo uma licitação. E a gente tem as ferramentas, a gente pode utilizar um esclarecimento, uma impugnação, às vezes um recurso. Além disso, a gente tem ferramentas que ajudam nos lances, no monitoramento de chat. Hoje mesmo, para eu acompanhar a licitação de um cliente, eu não preciso estar no meu escritório com o meu computador aberto, parado na frente, olhando para a tela. Eu consigo olhar pelo meu celular o que estão falando com o meu cliente. Tudo por ferramentas que a gente Você tem. recebe avisos também Tudo de pelo solicitações e tudo pelo Isso, celular já. Pelo celular a gente consegue. Então, por a gente já ter essa experiência, a gente consegue aumentar muito mais a nossa capacidade de atuação. Eu acho que uma das grandes dificuldades, pelo menos é uma das que eu tenho, é reunir toda a documentação necessária para participar, porque é muito documento. São diversas certidões e tal. E a gente não pode ter, né, um probleminha fiscal, qualquer coisa, que isso pode travar essa nossa participação, né? Isso. Eis a importância de você manter a sua empresa sempre redonda. Eu gosto de falar isso, que quando um cliente me contrata, principalmente para assessoria mensal, eu falo primeiro para ele, a gente vai primeiro organizar a sua casa. Primeiro a sua regularidade municipal tem que estar ok, estadual, para a gente evitar Federal dor de cabeça. também. Isso, para que não tenha problemas, certo? Apesar de a gente ter o benefício da Lei Complementar 123, que a gente tem 5 dias úteis para apresentar um documento fiscal e trabalhista, é melhor apresentar logo o correto, né?
Então, é, como a gente já conhece todos os documentos e sabe onde buscar, porque às vezes o empresário está no meio de um evento, no meio de alguma coisa, ele não consegue parar e puxar. Como eu já sei onde é que eu busco, eu só pego o CNPJ e vou lá. E eu costumo só encher o saco do cliente quando realmente eu não consigo buscar, mas eu gosto muito de fazer isso, de me adiantar. É que você já sabe aonde buscar, quais os sites, onde eu busco determinada certidão, você já sabe tudo, né? Já conhece os caminhos. Né? Então é melhor você contratar alguém que já tem experiência, que já faz aquele mesmo processo 100 vezes, ou uma pessoa que faz 100 processos uma vez. Entende? Exatamente. Agora, o que dá, por exemplo, que causa mais restrições a uma empresa participar? Qual é o maior problema que você verifica que as empresas têm hoje, que muitas vezes as impedem de participar de uma licitação? Hoje, o que impede uma empresa de participar de licitação é ela mesma. Por que, Elisvaldo? Ela mesma se impede. Porque se a empresa não tem balanço patrimonial feito, que é uma coisa que é exigida em grande parte das licitações, ela já não vai poder ser qualificada economicamente. Isso para comprovar a sua dimensão, o seu tamanho, a sua saúde financeira. Saber se você realmente é um ME, um EPP. Eu mesmo já vi empresa que se declarou ME. Quando eu fui analisar o balanço dela, ela tinha faturado 5,4 milhões de reais. Já estava em outra categoria. Já estava em outra categoria. O que é que a gente faz aí? Se você é um empresário que não tem essa noção, o que é que você vai fazer? E agora? Ele mentiu na declaração, o que eu faço? A gente pode fazer um recurso, a gente faz uma representação ao Tribunal de Contas, se essa empresa ganhar, porque o interesse público foi lesado, entendeu? Então, o que é que impede uma empresa de participar? Ela está desorganizada na parte fiscal e trabalhista, tem alguma pendência, mas isso a gente consegue resolver, mas principalmente balanço é uma coisa que impede muito das empresas participarem. Eu já atendi cliente que ele ficou restrito somente a dispensas e licitações bem menores, porque ele não estava com o balanço certo. Então, às vezes, chegava uma baita oportunidade. Mas pode participar, mas com a limitação de valores ali. Porque cada órgão, ele coloca os requisitos para ganhar aquela licitação dele. É feito um estudo que ele sabe, para uma empresa executar bem esse serviço, ela tem que ter saúde financeira. Então, às vezes, se o órgão decidiu, não, para essa aqui não precisa, então vai ter licitação do mesmo objeto que pede balanço, outras não. Se você não tem balanço, você está restrito a participar somente das que não pedem. Então, você vai perder uma fatia de mercado a partir daí. Mas o que impede essas são só as questões mais trabalhistas e fiscais. Uma empresa que tenha, por exemplo, uma restrição de crédito por causa de um financiamento num banco que não conseguiu pagar. Como a maioria das empresas hoje tem restrições bancárias, isso impede na participação das licitações? Não, isso aí não chega não é um ao conhecimento do isso. órgão. Por quê? Porque o órgão quer saber o quê? Primeiro, quer saber se a sua empresa existe, por isso que ele solicita um contrato social. Se está regularizado. Quer saber quem são os sócios, quer saber se a parte fiscal está ok, se a sua empresa está contribuindo com o município, com o estado, com o poder público. As suas relações privadas não entram na discussão, assim. Certo? Então, se o sócio proprietário tem o nome no Serasa, isso aí não importa para o órgão público. Quer saber se a empresa tem saúde financeira para bancar aquele contrato. Apenas. Entendi. Quais são os setores que mais se beneficiam, geralmente, das licitações hoje? Eu costumo observar muito o mercado e, assim, não tem um que se destaca mais. Existe o quê? Existem setores que existem muitas licitações, um volume muito grande, mas que são licitações menores, produtos mais comuns. Por exemplo, gêneros alimentícios. Existem milhares de licitações todo dia de gênero alimentício no país inteiro. Só que, às vezes, um contrato de um órgão chega 20 mil, 50 mil, às vezes 10 mil, para um ano inteiro. Às vezes é uma compra pequena. Às vezes é uma compra pequena. Se você for colocar pelo tempo de execução do contrato, fica muito pequeno. Sim. Em compensação, tem licitação que ocorre num volume muito menor, em quantidades menores, mas que são volumes gigantes. Hoje mesmo eu recebi a notícia de uma licitação
que está prevista para acontecer é uma obra pública de 40 milhões de reais. Nossa. Então, às vezes, tem São empresa... grandes empresas, realmente. Rapaz, às vezes tem empresa que participa de uma licitação por ano. Porque aquela licitação já vai comprometê-la bastante, é um negócio que vai trazer muito retorno. Ela não precisa ter um outro cliente para bancar os seus custos. Né? Justo. Então, existem muitas oportunidades em diversos mercados. Eu já vi muita compra diferente. Esses dias eu vi um exemplo de uma compra de sêmen bovino. Uma coisa bem exótica, né, de você ver. Não imaginei que tivesse licitação para a compra de sêmen bovino. Mas por parte do governo, onde é que o governo vai usar isso? Eu não vi quem era o comprador, Sim. mas institutos de pesquisa, Instituto Federal, cursos de zootecnia, às vezes para uma análise laboratorial, essas coisas. Atividades que às vezes o estudante, o estudante de medicina veterinária precisa ter aquele material à disposição, ele vai lá e compra. E assim, uma dica, as datas comemorativas são muito boas para quem tem negócios que ganham dinheiro nessa época. Na Páscoa, a gente teve licitação de ovo de chocolate. Na Semana Santa, teve licitação de cesta básica, de peixe. Semana da Pátria, quem fabrica bandeira e camiseta provavelmente lucra bastante. No Natal aí, que está chegando, no final do ano, vai ter licitação de panetone. Básica. Vai ter licitação para a organização desse enfeite urbano, da decoração. Então, no virada de ano, tem a queima de fogos. Tudo isso aí tem licitação. Entende? Então, é uma oportunidade gigante de você atuar em vários mercados e é gigante, é um leque enorme. Qual foi a licitação mais curiosa que você já participou? Tem alguma em específico que você falou, puxa, não imaginava, que nem o sêmen, né, de animal. Teve alguma outra coisa mais? Você se lembre? Rapaz, que eu lembre agora... Ou alguma que deu trabalho, falou, puxa, essa foi trabalhosa, foi complicada... Ou pelo volume, ou pelo valor, alguma coisa assim? Rapaz, pronto, acho que a que mais fugiu da normalidade para mim foi compra de fitilho. Fitilho? O que é fitilho? Sim. É como se fosse um barbante. Sim. E Às vezes decorativo. Isso, e o órgão queria comprar 11 mil quilos de fitilho. Nossa. 11 toneladas de fitilho. E eu fui lá... o que com tudo pois isso? Eu não lembro qual era o órgão, mas fui eu que participei, inclusive. Eu ganhei essa licitação. E, rapaz, eu tive uma dor de cabeça para que os fornecedores conseguissem entregar esse material. Cara, deve ser muito louco. Acho que não se fabrica 11 toneladas de fitilho por mês no país, né? Porque é um negócio bem... específico. Volumoso, né? Assim, né? Quando você vai colocar um volume muito alto, muito grande. E a gente ficou, cara... Tá, vamos lá, vamos participar. Isso aqui deve ser muito fácil de entregar. Quando foi entregar, o pessoal teve que pesar, tudo bonitinho lá, mas foi uma bem totalmente diferente do que a gente é acostumado a participar, mas que deu um trabalho grande. Porque... Mas achou aí você acha um fornecedor ou acha vários? Porque é difícil você... um fornecedor ter tudo. A gente teve que comprar de 2 fornecedores, às vezes tem que comprar, esperar chegar a outra parte da fábrica. Às vezes dá uma dor de cabeça. E como é que faz, por exemplo? Você falou que precisou comprar de vários fornecedores. Mas, por exemplo, a licitação escolhe um vencedor ou vários vencedores. Como é que faz, por exemplo? Mas tem um consórcio que vai atender de 10 empresas. Como é que funciona isso? Uma empresa ganha e forma e corre atrás de parceiros para poder suprir o que está sendo pedido? Ou a própria licitação estabelece o consórcio de empresas que vão participar disso? Vamos lá, consórcio. Existe a participação formal de consórcios em algumas licitações, mas geralmente são licitações de grande complexidade. Geralmente, obras de grande vulto, vamos dizer, a construção Serviços de transporte coletivo, por exemplo. Pronto. Como nós temos aqui é um consórcio. Isso, é uma construção de uma mega rodovia, por exemplo. Uhum. Vamos dizer que a rota bioceânica fosse uma licitação. Sim. Então, vários trechos a ser construídos, juntam-se várias empresas. Então, haveria a possibilidade de um consórcio ser contratado para construir aquele trecho. Cada empresa construindo um trecho, por exemplo, né? Não, são várias empresas juntas, que vai ter uma representante, vamos dizer que 10 empresas participam de um consórcio, uma representa e cada um vai fazer a sua parte. Mas quem vai receber todo o dinheiro, o recurso é o consórcio, eles distribuem entre eles. Entendi. Certo? Mas aí, vamos dizer, eu ganhei uma licitação hoje. O que é que vai acontecer? Eu preciso entregar o material que eu ofertei, da marca, da especificação que eu ofertei,
na quantidade e naquele preço que foi estabelecido, certo? Então, às vezes, eu já tenho um fornecedor fixo daquele material. Se eu participo de licitação, um bom licitante ele já tem um fornecedor fixo, porque ele vai ter preço para disputar e também a logística já está basicamente encaminhada. Mas, às vezes, se acontece de chegar um pedido muito grande que o fornecedor não tem aquela quantidade, às vezes ele procura de outro parceiro, compra de um fornecedor concorrente que às vezes tem o mesmo material e por aí vai. Mas, na maioria das vezes, o cara que ganha a licitação, ele já tem um fornecedor fixo ou 2, 3 fornecedores daquele material, ele compra, junta tudo e manda entregar no órgão. Sim, então ele consegue, ele tem que atender de qualquer maneira. Isso. Né? Aí, depois que você assina o contrato, a responsabilidade de entregar é sua. Agora, Lisvaldo, como a gente sempre ouve falar, denúncias e tal, o preço de produtos comprados via licitação é realmente sempre um pouco maior do que no mercado normal, por causa de toda a burocracia que envolve. Tu vai vender para o governo demora para pagar, não sei o que e tal. Por isso que tem que cobrar caro, é o que a gente sempre ouve falar. É isso mesmo ou não? Tem um pouco de história, né, de malandragem nessa brincadeira. Rapaz, ultimamente o que eu mais vejo é preço baixo na licitação. É mesmo? É. Mais até do que no mercado? Mais que no mercado. Porque o que acontece? Às vezes o órgão faz uma pesquisa de preço para estabelecer o preço que vai pagar no produto. Sim. Às vezes ele só usou preço muito baixo de licitações anteriores e aquilo ele já está bem menor do que o normal. Já está nivelando por baixo. Já está nivelado por baixo. Tem muito licitante que participa disso aí chega na hora da disputa, eu não sei por que tem gente que faz isso, que joga o preço lá embaixo. Aí eu já vi amigos meus também que são consultores, uma licitação começou o estimado dela era 1 milhão. Ela acaba em 400 mil. Baixou de preço assim para menos da metade. Para menos da metade. Ou às vezes até um negócio que, vamos lá, era R$20, ser oferecido a 10, a 9. Às vezes você que vende uma squeeze. A squeeze geralmente o preço do mercado, vamos lá, que é R$50. É. Só aí o preço do teu fornecedor lá que você comprou era 20. E tem um cara oferecendo a mesma squeeze que você a 15. Aí você fica, como é que pode? Então, muitas vezes, tem gente que derruba o preço lá embaixo. E, por incrível que pareça, às vezes o cara ganha a licitação com esse preço lá embaixo, só que na hora da execução quer entregar outro material e arruma problema com o órgão, fica impedido de licitar, paga multa, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem muito licitante hoje que joga o preço lá embaixo porque pensa que licitação é só preço. Ganhei o menor preço, já é meu. Tem que ver a qualidade do produto, Tem que ver a qualidade estrutura do de entrega, tudo isso. O que uma empresa precisa ter, assim, qual que é o básico do básico para a gente começar a participar? Para uma empresa que nunca participou começar a participar, o que ela tem que observar? Pronto. O mais básico que uma empresa, vou abrir uma empresa hoje para participar de licitação. Primeiro, a empresa regularizada, com cartão CNPJ, contrato social bem arrumado, no caso de um MEI. O CC-MEI já é suficiente. Uma certidão municipal para dizer que ele está kit com o município, kit com o Estado, kit com a Receita Federal, kit com o FGTS e kit com a Justiça Trabalhista. Esse é o básico para você já participar de licitações, principalmente dispensas. O tempo de abertura da empresa não interfere, não importa. Não importa. A empresa pode ter sido aberta acabou de hoje. ser aberto, porque a gente vê isso muito em denúncia, né? Sim. A empresa tinha apenas 5 dias, né, ganhou uma licitação milionária e tal. Mas isso não importa. Isso não é importante. O importante é que a empresa esteja ok, esteja regular. E, primeiro, a empresa deve saber em qual mercado ela vai atuar. Vamos dizer, eu sou um microempreendedor, quero entrar no mercado de licitações, mas não sei onde começar. Primeiro, você tem que definir uma área que quer atender. Se você quer atender só o seu município ou até o seu município mais outros até 100 km. Primeiro tem que definir o espaço que vai atender. Depois o ticket que você tem disponível. Sim. Uma coisa é eu começar um negócio com R$5.000, outra coisa é com 50 mil ou com 500 mil. A capacidade daquele dinheiro se transformar em muito mais é diferente. Lógico, com certeza. Certo? Então, é importante ter definido isso. Além disso, em que mercado você vai atuar? Depois que você sabe o ticket, o que você vai oferecer?
Se eu tenho 5 mil reais, eu não consigo entrar na licitação de veículos, por exemplo, para locar veículo ou vender um veículo. Que veículo eu compro com 5 mil hoje? Nenhum. Não tem como. Novo, né? Novo você não compra nenhum. Mas eu posso participar de licitação para fornecimento de caneca. Com 5 mil reais eu consigo fazer um volume grande só de canecas, certo? E a partir daí que você se especializa num setor específico, você vai conhecer fornecedores que vão te abrir portas, você vai conseguir ganhar mais preço para negociar com eles, vai conhecer bons fornecedores, os caminhos vão começar a se abrir. Por quê? Você vai começar a ter mais acesso a mais licitações, vai melhorar a sua logística. Às vezes, no entrega só, você atende 3 ou 4 órgãos de uma vez. E quando você faz uma entrega grande dessa, você economiza no frete, ganha no volume. Então, licitação basicamente é um mercado bem estratégico. Então, quero participar de licitação agora? Esteja com a empresa regularizada e saiba como participar desse processo, porque é um negócio bem estratégico, mas que dá retorno. Uma empresa, para participar de licitação, ela precisa ser necessariamente e exclusivamente daquele segmento. Por exemplo, você falou de canecas. Eu não sou fabricante de caneca. Eu abri uma empresa de participações, licitações e compras públicas. Eu não produzo nada, eu não fabrico nada, mas eu participo de licitações para fornecer caneca, para fornecer uniforme, para fornecer material escolar, mais ou menos. Por quê? Porque eu, por exemplo, pego as empresas que fabricam, compro deles e, como eu ganhei a licitação, eu entrego dentro daquilo. Isso pode acontecer? Pode, e a prática mais comum E a prática que existe. mais comum. Muita gente fazendo Muita isso. gente faz isso. Porque o que... E é legal. É legal. É legal. É legal. Simplesmente você está comprando de um fornecedor e entregando no cliente. Sim, eu não fabrico nada, mas eu tenho vários fornecedores de carne a agulha de costura, por exemplo. É o que acontece. A gente vai no supermercado, o supermercado ele não fabrica a carne, não fabrica o arroz. Mas ele tem de tudo. Ele conhece o produtor e traz para a gente comprar. Então, na licitação é a é mesma permitido, coisa. normalmente, é permitido. isso. O que é que você precisa para fornecer caneca, por exemplo? Que dentro das atividades que estão no contrato social da sua empresa, esteja permitida, esteja incluída esse tipo de fornecimento. Quer dizer, o meu KINAI tem que estar... fornecimento de brindes, por exemplo. Vamos dizer Sim. que a caneca é para um brinde. Então, pronto, está incluído, acabou. Se você tem uma assessoria contábil, um contador, que consiga te assessorar em relação a isso, eu quero participar, quero abrir uma licitação, que eu quero fornecer tais materiais. O contador vai te dizer qual KINAI você tem que ter lá. E tem empresa que provavelmente tem uma lista de KINAIs, né, para poder participar. Se não me engano, uma ME, ela pode ter uma atividade principal e 99 KINAIs. 99? 99 KINAIs secundários. Nossa. Então, às Quer vezes... dizer, abre um leque gigantesco para alguém que queira intermediar esse tipo de coisa. Porque ele vira um intermediário de compras, na verdade. Sim, né? Você abre às vezes o KINAI de algumas empresas, a empresa ela entrega alimento, material de construção, material de limpeza, ela loca veículo, ela faz construção de prédio, faz uma porrada de coisa. Quando eu vejo um KINAI desse, empresa de licitação. Aí já dá para sacar na hora. A gente saca na hora. E geralmente, né, a gente já viu muito em reportagem isso, são empresas que participam de fraudes em licitações, de uma certa forma. Que tem muito isso, né? O cara cria uma empresa, ela é nova, está regularizada, começa a atuar de todas as maneiras. Quer dizer, esse tipo de atividade, de uma certa forma, abre portas para fraudes que a gente vira e mexe, a gente vê em compras públicas? Sim, infelizmente a gente tem gente de mau caráter que aproveita, né, dessa oportunidade. Ou tem ligação com alguém de dentro do órgão público, alguma coisa assim também? Às vezes acontece, infelizmente. Eu não vou ser hipócrita e dizer que licitação é um mercado que não tem problemas. Tem. Só que, como eu disse no início, hoje está muito mais transparente, a gente consegue auditar muito mais. E os órgãos de controle estão observando muito mais a parte de gestão contratual, agentes públicos envolvidos em escândalos, em processos licitatórios, que tem jeito, estão tomando multa, perdendo cargo, sendo presos. Quer dizer, a fiscalização está mais... A fiscalização está mais ativa, rigorosa. mais rigorosa em cima disso. Infelizmente, você tocou num ponto que eu vejo é muito comum. O cidadão comum, ele só escuta às vezes falar de licitação no jornal,
Porque teve É uma verdade. fraude Exato. que aconteceu. Só vem a notícia ruim Só vê da notícia licitação. ruim. Então, quando essa pessoa só vê notícia ruim sobre aquele assunto, a partir do momento que, não, licitação, é envolvido com coisa errada. Não, não é assim. Quando você fala assim, não, eu trabalho com licitações, isso aí então deve ganhar uns por fora aí, Com né? Eu acho que certeza. o comentário é sempre assim, né? Infelizmente é um preconceito, mas que o meu trabalho aqui, a gente tendo esse espaço, é conscientizar as pessoas que não é um mercado corrupto. É um mercado correto, é um mercado que, assim como qualquer outro, tem seus defeitos. Mas é para isso que a gente tem os tribunais de contas, órgão de controle interno, que a gente tem o próprio órgão público se fiscalizando e a população. Não é à toa que hoje você, entrando na internet, você consegue ver o que é que o seu prefeito do município está comprando para você. Exato. E você tem a lei para questionar aquela compra dele, entendeu? Então, o trabalho de muitos consultores hoje é trazer essa consciência de que é um mercado que é correto e que se você trabalhar bem, você consegue crescer. Quando eu comecei, eu era MEI. E eu não conhecia ninguém, eu não conheço ninguém dentro de órgão, não preciso que o fulaninho vai me ajudar. Não, isso aí não existe. Porque uma coisa que pesa muito para mim é eu poder chegar na minha casa, colocar a cabeça no travesseiro Certo. e saber que eu não Isso é estou devendo a importante. seu ninguém. Entendeu? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Quais são os serviços que a LP presta hoje? Por exemplo, quero começar a participar de licitações para oferecer meus serviços de produção de audiovisual. Qual é o tipo de serviço que você vai me oferecer para comandar tudo isso, para que eu possa ficar tranquilo, descansado em relação, né, a essa participação? O que você faz exatamente? Hoje, a LP Soluções e Licitações atua em 3 frentes. A gente faz a assessoria de licitações, onde basicamente nós terceirizamos o setor de licitações para nós. Em vez de você precisar contratar um funcionário, contratar todo o sistema para que ele trabalhe, capacitá-lo, que vai gerar um custo bastante alto mensal, você terceiriza isso para a gente por um valor, às vezes, muito menor, irrisório em comparação ao custo que você teria, e com expertise gigante. Então, a gente faz essa assessoria, que é a terceirização, e a gente faz tudo pela empresa. A preocupação do empresário é ver as oportunidades que chegaram para ele, dizer o que interessa e tomar a decisão, se vai ou não. Então, Basicamente você é isso. primeiro você faz. Qual é o passo a passo desse processo todo? Na assessoria, o que acontece? A gente faz a captação do edital e manda para o cliente. Quer dizer, você faz uma busca, Isso. né, dentro daquilo que o cliente pode atender e fala, olha, eu tenho essas opções aqui. Isso. Em cima das opções que são apresentadas, ele diz o que interessa. Se eu apresento 5 oportunidades e 2 interessam, eu só vou analisar aquelas 2, o resto eu descarto. Em cima das que foram aprovadas, a gente pega, analisa tudo, faz um relatório para o cliente e ele vê o que o órgão quer, quanto vai pagar, onde vai querer que entregue, quando vai pagar, por aí vai. Já tem informações suficientes para saber se é viável ou não para ele. A partir do momento que ele vê que tem condições de participar, Vamos nessa. a gente vai organizar a documentação da empresa, vai cadastrar a empresa no portal de licitações, vai disputar a licitação para ele. E a gente gosta de utilizar a automação, porque às vezes a gente participa de licitações que são 20 itens sendo disputados de uma vez. Com automação eu consigo participar, dar um lance ao mesmo tempo em 20 itens. Se eu fosse fazer manualmente, eu só conseguiria fazer um por vez. Entendi. Então, a gente consegue aumentar a taxa de êxito dessa maneira. Monitoramos o chat, monitoramos toda a sessão pública. Então, se eu estou participando de 10 licitações ao mesmo tempo, em uma tela eu consigo ver o que está acontecendo nas 10, certo? E também a gente acompanha o cliente na assinatura do contrato e também durante a execução. Além disso, na nossa assessoria, a gente já inclui a produção de recursos, que é quando a gente vê algo errado e precisa questionar, uma contrarrazão que basicamente é uma defesa. E também a gente faz as impugnações de editais, quando tem ilegalidades no próprio edital, antes da licitação começar. Quando alguém ganha que não era para ter ganho, porque tem um problema ali, alguma coisa Isso. assim. Aí é na parte recursal já. A impugnação e o esclarecimento é antes da licitação começar, somente com o edital publicado. Quando você percebe que tem alguma... Ó, tá errado Isso, a gente isso já aqui. consegue questionar Impugnar antes de antes. tudo começar. E muitas vezes a gente consegue utilizar bons argumentos e colocar aquela licitação para frente ou até revogá-la, antes dela acontecer. Qual é o índice de sucesso que você tem alcançado, assim, de cada 10, por exemplo, cada 10 licitações que você, ou clientes que você pega para participar de licitações, quantos você consegue vencer ali?
Rapaz, eu nunca fiz essa conta, mas eu consegui já entregar resultados bem rápidos para os clientes. Tem algum case de sucesso assim que você pode falar para a gente? Falar, foi rápido, conseguimos aqui, foi Sim, uma sim. boa licitação para o A cliente. gente tem um cliente que ele é uma empresa de licitação. Ele tem vários quinais de diversos setores. E ele chegou assim, Lisvaldo, eu quero participar de licitações aqui no estado do Ceará. Ainda não tenho o meu produto específico, mas eu quero que você procure licitações nessas linhas aqui, nesse serviço, nesses produtos e vamos para cima. Nos primeiros 30 dias a gente já ganhou 2 licitações para ele. Foram um pouco mais de 50 mil reais nisso aí. Recentemente fui contratado para participar de uma licitação específica já do cliente. Ele quis participar de uma licitação de locação de veículos, que ele ganhou a licitação inteira e foi um contrato de 295 mil, se não me engano. Então, são alguns cases que a gente traz, além do meu próprio. Eu comecei como microempreendedor individual. Sim. E hoje, se for somar tudo que eu já fui contratado, já dá quase R$ 1 milhão. Isso, ainda não cheguei, mas a gente vai dando pequenos passos e um dia chega isso só de contrato próprio. Sem contar com o que a gente já trouxe de resultado para clientes. E como é que você cobra pelo teu serviço? Tem uma mensalidade, é um valor fixo por trabalho, é porcentagem dos valores, né, recebidos? Como é que é a tua cobrança? Pronto. Na assessoria, a gente tem uma taxa administrativa, que ela é fixa por mês, que basicamente é para cobrir custos de hora trabalhada, custos operacionais, por aí vai. E a gente tem esse processo às vezes dura de um mês a mais. às vezes tem licitação que dura 40 dias, 60. Tem licitação que demora bastante, infelizmente. Aí você cobra ali uma mensalidade. Basicamente é para a gente ficar acompanhando isso. Sim. E quando tem o êxito do cliente, a gente cobra uma comissão, certo? É uma porcentagem que é uma do valor. porcentagem em cima do valor. Na nossa consultoria, que é quando a gente resolve problemas pontuais para a empresa, é somente um valor fixo. Eu não costumo cobrar comissão em consultorias. E nas mentorias que a gente faz o treinamento em company. Às vezes a empresa tem uma equipe de licitações e precisa atualizar o pessoal, quer melhorar os processos. Treinamento também para treinamento. esse pessoal. E também para a pessoa física que quer, não, eu quero aprender licitação, Lisvaldo, me ensina. Eu vou lá e ensino. A gente tem valores, pacotes para todo esse público, entendeu? Então eu ensino desde o cidadão que quer começar, quer abrir uma empresa e começar a fornecer, ao time de licitações que já existe e também aquele cara que quer melhorar o processo dele. Quais são os erros mais comuns que você já viu que os empresários cometem ao participar de licitações? Os erros mais comuns são, primeiro, não ler o edital. Tem gente que participa da licitação sem nem ter lido o edital. Como está na mão do... contratei o Lisvaldo, deixa ele que leia, né? É mais ou menos isso. E às vezes esse Lisvaldo aí nem lê, entendeu? Então, tem gente que participa de licitação sem saber realmente o que o órgão está exigindo. Eu mesmo, quando eu estava atuando como pregoeiro, eu já tive de ver situação que a empresa veio me questionar por que eu solicitei um documento, sendo que estava escrito lá naquela cláusula X do edital. Era só ele ter lido, que é a obrigação do licitante ler o edital. Além disso, tem muita empresa que acha que licitação é só o preço e joga o preço lá embaixo, quer ganhar todo o custo. Às vezes, quando está na hora da disputa, que é a hora que é mais emocionante na licitação, que você está vendo ali, você está vendo você e mais 20 empresas participando, você está vendo o seu preço ser coberto por 1 centavo. Então você vai e pensa, não, pode baixar mais. Não, R$100, pode baixar. Quando você vê, você comeu sua margem de lucro. E às vezes chega em você prejuízo. E você começa a trabalhar no prejuízo. Então tem gente que não tem esse controle emocional de saber disputar uma fase de lances e acha que é só preço, porque quer ganhar no preço. Não organiza a documentação, outro erro bastante comum. Tem empresa que não consegue entregar toda a documentação no prazo. Aí às vezes fica pedindo prazo sem base legal. Tem gente que não conhece a legislação em si. Recentemente um caso muito engraçado, viu? Um colega meu compartilhou com a gente que ele estava na licitação e o pregoeiro pediu a documentação da empresa e a empresa colocou na justificativa que não ia conseguir mandar a documentação naquele dia porque a pessoa responsável pelo processo
ia casar. Ia ficar 3 dias fora, só ia poder atender tal dia. O que pregoeiro tem a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Eu não vi até o fim da história, mas provavelmente se eu fosse o pregoeiro, tudo bem. A empresa vai ser desclassificada, eu vou chamar o próximo e o barco vai tocar. Porque o interesse público supera o interesse privado. Ninguém tem nada a ver. Eu sempre achei que toda licitação, pelo menos a maioria delas, fosse realmente pelo melhor preço. Já que você disse que não é sempre pelo melhor preço, qual é o critério principal que o governo adota para poder escolher as empresas? Bom, primeiramente que a legislação, a Lei 14.133, hoje, lá no artigo 5º, trouxe alguns princípios que as licitações devem seguir. Um deles é a seleção da proposta mais vantajosa. Muitas vezes, o mais barato não é o melhor. Já viu aquela máxima de o barato Sim, sai claro. caro? Aham. Então, é um negócio que acontece também em licitação. Não é só porque você me ofereceu o menor preço que o seu produto realmente atende o que eu quero. Então, a gente tem que fazer esse crivo, se o produto realmente atende, mas a licitação em si, ela tem alguns critérios de seleção conforme a modalidade que vai ser contratada. Então, hoje a gente tem alguns critérios, que são o menor preço, o maior desconto, tem alguns serviços que são prestados por desconto. Uhum. A gente também tem técnica e preço, algumas coisas bem específicas. Às vezes, maior lance, vamos dizer que o órgão público quer fazer uma cessão de uso, que a gente chama. Vamos lá, vou utilizar um exemplo de quartel. Quartel, às vezes, ele tem umas instalações que eles cedem a barbeiros, a cantinas, Sim. para que os profissionais atendam ali os militares do Exército. Uhum. O pessoal passa o dia dentro do quartel, às vezes quer comer um lanche, precisa cortar o cabelo, Sim. vai lá. Aquelas empresas que são contratadas, elas pagam aluguel. Então, nessa licitação, por exemplo, um critério que pode ser adotado é o maior lance, onde quem se destina a pagar mais. Pagar mais pelo Entendeu? aluguel ali Isso, nesse então caso. a gente tem alguns critérios de seleção. Isso aí vai variar conforme a modalidade, que pode ser um pregão, pode ser uma concorrência. Às vezes também tem alguns procedimentos auxiliares, como um credenciamento, uma chamada pública, ou até uma dispensa de licitação. É um negócio que é bem vasto. Tem várias formas de uma empresa ser contratada pelo governo público. Mas agora, por exemplo, o órgão público tem como consultar antecipadamente, por exemplo, a qualidade de um produto, chamar todas as empresas e falar, olha, eu quero ver a qualidade do produto de cada um. Ou isso só é feito depois que a empresa venceu a licitação? Na própria licitação, a gente tem a possibilidade de solicitar amostras, Tá. tanto de produto quanto de serviço, tá? Como que funciona do produto? Você ofereceu o seu produto e a partir do momento que a sua proposta ficou melhor colocada, vai ser solicitada uma amostra daquele produto. Para que você entregue, às vezes no prazo de 5 dias, vai entregar uma unidade e o pessoal, uma equipe técnica, vai analisar. Tá, o que a gente solicitou no edital foi isso, esse produto está batendo o que a gente quer. Aí já é um crivo inicial para tirar algumas empresas que não estão oferecendo realmente o que devem. E a partir do momento que você tem contato com o material, você vê se é realmente a qualidade que a gente quer, se está dentro do padrão que a gente quer, que solicita. E no caso de serviços, existe, por exemplo, a demonstração, que é o chamado serviço demo, onde o pessoal vai utilizar o sistema por um tempo, vai ver as configurações certinhas, para ver se atende o serviço ou não. Então, exigência de amostra é uma forma de verificar se atende ou não. Mas a licitação só exige do melhor colocado. Ela não vai solicitar das 10 empresas que participaram, por exemplo. Vai solicitar da primeira colocada naquele momento. Se o primeiro colocado, lá na fase lances, mandou a proposta e não atendeu, a proposta dela vai ser negada, o segundo colocado vai virar o primeiro, e assim sucessivamente, para evitar que a empresa tenha um gasto desnecessário. Agora, qual é o risco do governo, uma prefeitura, um órgão público não pagar? Quer dizer, você tomar um calote e, nesse caso, como é que fica o seu comissionamento? Rapaz, esse aí é um medo de muito empresário. Ah, o órgão não vai me pagar, não vai me pagar, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar no A prejuízo, minha empresa vai prefeitura falir. também quebra, também entra em dificuldade e tal. Vamos lá. Primeiramente, para que o órgão contrate uma empresa, ele já precisa separar um recurso para aquilo. Tem que estar destinado Isso. já Quando para a gente isso. assina um contrato público, lá no contrato tem uma parte que fala qual o recurso que está destinado a custear Sim. aquele contrato.
Então, a partir do momento que você receber um contrato público, você pode ler dotação orçamentária. Vai dizer Já qual está que é o lá, recurso, já já foi está lá. averbada, já está Isso. liberado, É até para talvez pagar em aquilo ali. caixa para pagar aquilo. Isso. Quando não tem um contrato, às vezes tem uma nota de empenho. O que é a nota de empenho? A nota de empenho é um documento que ele já criou o compromisso da administração com aquela empresa para contratar aquele produto ou aquele serviço. Entendeu? Então já existe um documento ali que na hora que você recebe o pedido, você já está com o documento na mão. Aqui, ó, aqui é minha garantia que eu vou receber. Ah, mas no edital falava que eu tinha 30 dias para receber, já deu 45 e não recebi. O que é que eu vou fazer? A gente vai cobrar o órgão. A gente tem várias maneiras administrativas para cobrar. A gente pode mandar um e-mail, pode mandar mensagem para o fiscal de contrato, por aí vai. Mas ainda está demorando. A gente pode ir na ouvidoria do órgão. Ah, está demorando. A gente pode tentar ir lá pessoalmente, tem muita forma de fazer isso. Mas, Lisvaldo, precisou judicializar. Se precisar judicializar, vai ser um problema maior para o órgão. Porque muito provavelmente o servidor que deu causa àquele atraso vai tomar uma punição dele, vai ter que pagar multa. Sanção administrativa. Sanção, responder processo administrativo. Então, hoje em dia, o chicote também está batendo do lado público. E se você tomar um calote? Por exemplo, a empresa que te contratou, pagou direitinho a mensalidade, recebeu a verba, mas, Wander, eu não vou te pagar. E aí, processo também, judicial em cima. Como é que você se garante? A gente trabalha com um contrato bem amarrado. Nos nossos contratos, a gente já coloca todas as possibilidades do que nos é devido ou que não é devido. Por exemplo, a gente tem uma comissão. Aí, vamos dizer que a gente amarrou com um cliente que a comissão vai ser variada conforme o volume do contrato. A gente já amarra todas as possibilidades. Sim. Entendeu? Para quê? Para que caso ocorra uma situação que está fora do contrato, ela não já seja mitigada. Vamos dizer, eu estabeleci uma porcentagem variada para três faixas de valores. Então, no meu contrato já está estabelecido. Se isso acontecer, vai ser tanto. Se isso acontecer, vai ser tanto. Sim. Se isso acontecer, vai ser tanto. De forma tem que provavelmente... previsibilidade. Já está tudo previsto. E com o contrato assinado por um e por outro, muito bem formalizado, a gente tem a parte administrativa, tenta resolver amigavelmente, senão, infelizmente, conversa entre advogados e juízes. Deixa para a justiça. Ô, Lisvalder, para a gente finalizar aqui, o que você diria para quem quer começar a participar, para as empresas, pequenas empresas, médias empresas que nunca participaram, o que você diria para elas, o que elas têm que fazer para começar a participar? Bem, eu queria trazer uma máxima que eu carrego e que já é um conselho bem importante. Licitação, ela vai muito além do preço. É um processo que você tem que saber o que você está fazendo e como está fazendo. Por quê? Porque na licitação, você tendo uma empresa bem estruturada, organizada, que tem uma boa logística, tenha bons fornecedores, que consiga atender bem o órgão, ela vai ter sucesso e vai ter saúde, ela vai ter futuro. Como hoje existe a possibilidade de um órgão te contratar por 10 anos, imagina, você ser um bom fornecedor, que tem uma boa relação lá com os agentes públicos e consegue trazer esse benefício de o órgão não precisar abrir uma licitação para contratar o teu serviço ou produto. Porque uma licitação para o órgão traz custo, desde a abertura. Sim. Existe todo um processo administrativo que demora, tanta gente envolvida para planejar um contrato. Então, você está ajudando ele a economizar tempo e recursos em prol do próprio benefício deles e também do seu. Então, ser organizado, ter processo definido e ter alguém que conheça do processo para que a empresa tenha sucesso. Bacana. Bom, quem está interessado em consultar os serviços aqui do Lisvalder, aqui no rodapé você está vendo aí um QR Code com endereço, telefone, todas as redes de contato, e aí podem entrar em contato direto com o Lisvalder para poder pelo menos entender um pouco mais sobre isso. E fechando, Lisvalder, uma frase matadora assim que você diria hoje, um pensamento, uma visão que você tenha aí sobre essa coisa de empreender através de licitações. Se eu posso dar um conselho, trabalhar com licitação é uma necessidade para toda empresa.
Porque eu acho que é o canal de vendas mais barato que uma empresa pode ter hoje em dia. Porque você não precisa ter uma equipe gigante, uma pessoa consegue fazer todo o processo por você, os custos são muito menores, você não precisa necessariamente ter um estoque, porque você tem um prazo grande, que às vezes o teu fabricante ainda vai entregar o material e você consegue entregar lá. E também não precisa estar investindo dinheiros e dinheiros em marketing para aparecer. Porque na licitação, quem investe no marketing é o órgão, para mostrar o que ele quer. Então é isso. Muito bacana. Olha, bom assunto, hein? Rendeu uma boa conversa aqui. Eu realmente, né, que não conhecia muito desse meio, né? O Lisvaldo está me atendendo aqui também, aqui na Talk, né? Então, por isso que eu trouxe ele aqui para essa conversa e tal, para entender um pouco mais esse processo que é complexo, né? Digamos que é um processo complexo, é burocrático, a quantidade de documentação que você tem que arrumar. Então, por isso que eu até recomendo, contrate uma empresa específica para fazer para conduzir esse tipo de processo, para não ter erro. Né? Que a gente pode correr muito mais erros, a gente mesmo correndo atrás de documentação para participar de uma licitação, do que realmente ter alguém profissional para fazer isso. Lisvaldo, obrigado pela conversa e pela ilustração desse mundo complexo das licitações. Sucesso para você e a sua empresa. Valeu, Og, obrigado. E espero poder vir aqui novamente. Bacana. Então é isso, gente. Esse foi mais um Talk, podcasts inteligentes. Daqui mais uma semana a gente está de volta aí com mais curiosidades para você desse mundo. Até lá.